Entrevista. Muito bem, agora a entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News. Como anunciamos, estamos recebendo hoje aqui no nosso jornal o servidor público e também escritor taioense Vanderlei Salvador. Ele que já publicou livros sobre direito, história e educação. Também é membro fundador da Academia de Letras Itaió, ocupando a cadeira número 10, né? Cujo patrono é Cruz e Souza. E ele acaba de lançar o seu 8º livro e vai contar pra gente aí sobre essa publicação, né? Que tá fresquinha aí, saiu há poucos dias, A Origem e Evolução Histórica da Pena, para analisar a tendência de vitimização do criminoso. Vanderlei Salvador, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Demais FM, tudo bem? Bom dia. É um lugar que eu sempre me sinto em casa, né? Bom dia, Ezequiel, e essa enorme audiência que vocês têm agora. É um privilégio estar aqui, poder falar também sobre essa obra que estou lançando. Esse trabalho, esse próximo livro, ele foi impresso em Lisboa, em Portugal. Eu tenho outras publicações, todas feitas no Brasil, mas essa em questão tem uma similaridade, porque ela trata de um assunto ligado à área do direito, mas os estudantes de direito compreendem também que há uma intrínseca ligação entre o direito e a história. E, portanto, esse livro traz sobre para analisar essa tendência que você abordou aí no início de vitimização do criminoso. Você vê hoje a sociedade questionando isso, mas ninguém mais é culpado de nada. Por quê? Há toda uma discussão sobre isso, quer dizer, o camarada cometeu um crime, cometeu um delito, alguma falha, alguma coisa, e há toda uma estrutura para prender, para investigar, para julgar, para condenar, para recolher ele e tal, isso para segurança, envolve fórum, promotores, juízes, advogados, policiais, escriturários, eventuários da justiça, quer dizer, há uma gama de pessoas envolvidas. E essa pessoa é condenada e depois que ela é condenada, nós começamos a perceber essa discussão sobre ela, na verdade, não é culpada, ela é vítima do sistema, da sociedade, enfim, né? Então, por que nós temos a tendência de vitimizar ou de ver a vitimização desse que é o criminoso? Então ninguém mais é culpado de nada, quer dizer, tudo isso que foi feito não valeu. Há uma frustração na sociedade. Por isso esse livro tem uma intenção de discutir esse fato. Discussão. E ele começa justamente na origem da pena, como que ela surge na história da humanidade, onde que foi, lá nos primórdios, quando ainda a escrita não existia, né? E vai passando por várias civilizações, vai passando por vários continentes, passa pelo Brasil, África, enfim, a Ásia, e ao longo da história da construção da civilização humana, das diversas civilizações. Então, como que era no início a pena? Por que ela surge, né? Normalmente os acadêmicos de direito, eles são levados a considerar os fatos históricos, as correntes, aquelas bases que formaram o direito e como que ele vai sendo construído e como que ele vai se modificando, se moldando e se depurando, né? A leitura, estou fazendo assim uma análise por alto, porque é uma leitura muito agradável. Eu, por já ter escrito muito tempo em jornais e tal, a gente começa a melhorar o texto. E os livros de direito normalmente têm uma característica, eles são normalmente grossos, são a letra mais ou menos miúda, não tem figurinha, né? E quem não é da área, ele não se sente atraído por esse tipo de leitura, né? Exato. Então eu quis fazer uma obra que chamasse a atenção desse tipo de leitor e que não fosse uma coisa de uma literatura jurídica maçante, mas que fosse uma coisa interessante. É por isso que fui trazendo psicólogos, filólogos, historiadores diversos, médicos, doutrinadores, enfim, linguistas, historiadores, pessoas que se manifestaram de alguma forma
no alinhamento desse projeto que busca justamente analisar essa tendência de vitimização do criminoso. Eu quero dizer para vocês que é uma leitura muito gostosa, né? Antes de publicar, eu tenho o sistema de mandar para diversas pessoas com as quais eu tenho contato. Eles fazem uma leitura e foi praticamente uma unanimidade a espécie, né? Aplicada. E você destacou, então, é justamente o que eu ia te pedir, que não seria especificamente voltado aí para a área do direito. Ele, claro, ele abrange o direito em si, né? Mas não só para os acadêmicos e os estudantes de direito e tudo mais, mas também para as pessoas. E hoje o assunto está em pauta, né, Vanderlei? Estamos acompanhando aí. Todo brasileiro hoje, né, partiu a se interessar para a questão justiça. E aí a discussão é de cada um, né? A análise é de cada um. E esse livro chama atenção para essa discussão. Isso mesmo. Ele não eu não caracterizaria realmente como um livro de direito. Na classificação, nas tabelas de classificação internacional, nos registros na biblioteca, e todas as minhas obras têm o copyright, né, que a gente fala, né, toda a ficha catalográfica completa e tal. Nessa classificação, ele consta como um material da área do direito, mas ele poderia ser inserido tranquilamente na área da história. Da história. Porque tem muito de história. E eu trago fatos pitorescos aqui, né? Trouxe, por exemplo, detalhes sobre Rio do Campo, trouxe detalhes sobre curitibanos, trouxe detalhes sobre a Piúna, né? Aqui de Itaió também, outras publicações que eu mesmo fiz, trouxe aqui um texto do professor Lino, quando ele estudou as línguas ágrafas, né, que não são línguas escritas e tal, no livro dele, que fala sobre a origem, o significado dos nomes dos municípios catarinenses que são de fala indígena, né? Taió, por exemplo, é um deles, Taió, Ibirama, Ituporanga, enfim, né, a região aí. E ele explica a formação até que você chega e o significado desse nome através de uma língua que não era escrita, que não tinha uma forma escrita. Então, fundamentei também no meu livro isso, quer dizer, antes que o direito fosse escrito, já havia penalização, já havia crime, como é que era feito o julgamento, né? Então, bem no início, quando os grupos humanos estavam se formando, você tem daqui a pouco uma inundação, ou uma peste, ou um incêndio, e aquilo havia uma necessidade de recuperar aquilo, ou de compensar, ou de pagar, porque era um castigo e tal. Então eles começaram a buscar um culpado, um coitado lá que era julgado, enfim, né? Ou era levado pro vulcão, ou sacrificavam. Quer dizer, e aí e assim começa a penalização. Ela vai melhorando ao longo do tempo, até nos dias de hoje que nós já estamos vendo a vitimização. Quer dizer, parece que o culpado já não é mais culpado, né? Quando que o Estado começa a pegar para si o julgamento, cuidar daquela pessoa e tal, né? Então é interessante a formação, quando que os juízes começam a surgir, quando que começam a surgir aqueles que defendem a separação, né, o que é vingança, o que é justiça. É muito interessante. É uma literatura muito interessante, porque se você tem uma certa curiosidade, o livro já ele é agradável. E aí você quer continuar a ler, né? Então, sim, para gostar de ler, essa é a tendência, né? E como você falou, quem está nos acompanhando através do Facebook pode perceber aí o livro, realmente não é aqueles, como você comentou, né? O livro de direito é aquele livro grosso, sim, né? Milhares de páginas e tal. Mas é importante, vai chamar atenção, e quem foi importante essa sua explicação, Vanderlei, na síntese, na verdade, do próprio livro, né? Para o pessoal entender, porque é um livro de direito, então eu não vou ler, porque não me interessa pela questão, né, do direito, mas sim pela história também, e aí chega na questão, então, do direito em si, né? Envolvendo aí toda essa questão. Você tinha perguntado nas outras conversas por que em Portugal as pessoas têm. Por que mandei imprimir em Portugal? Porque a editora é a maior editora de língua portuguesa no momento, né? E no hemisfério sul do nosso planeta, né? No hemisfério norte, você tem lá
as línguas principais, inglês e tal. Mas no hemisfério sul, a língua mais falada por nativos é a língua portuguesa. Nós somos um dos idiomas mais importantes do mundo, falado nos 5 continentes, e essa editora tem abrangência em todos os países de língua portuguesa. E eles vão fazer a distribuição também em Angola, Moçambique, Timor-Leste, enfim, na África, na Ásia. E o livro é lançado também junto com eu estou concluindo o doutorado em Direito em Buenos Aires, e é uma peça processual, é uma peça científica lá para uma exigência para o curso que faço do Direito Processual Penal com o Dr. Borins, que é um jurista extraordinário da Argentina. E essa é uma adaptação daquela obra que eu apresentei lá alguns anos passados, e fui melhorando, trazendo aqui a inclusão de questões que resultaram nesse livro muito interessante. Está tendo uma boa visibilidade. Eu peguei poucos exemplares, hoje em dia é e-book, você compra pelos canais aí, né, várias editoras. E eu não vejo o livro físico, tenho alguns apenas. Né, E quem se interessar agora, Vanderlei, com certeza, a partir dessa entrevista aí, o pessoal vai te procurar aí para obter uma edição aí. Tem uns poucos na banca da Thaís aqui em Taió, né, tal, que é uma referência, e não tenho mais outros impressos, tem que ser buscar no site mesmo. Certo. Todo um controle. Mas tem como conseguir. Sim, claro. Sim. E o livro custa, você paga R$33. É um livro assim, bacana, relativamente barato, né, pelo tamanho da obra. Vanderlei, o nosso espaço aqui, nosso tempo, né, está se esgotando, mas eu quero saber de ti. Parabéns aí pelo lançamento, né? A origem e evolução histórica da pena, para analisar a tendência de vitimização do criminoso. E o pessoal vai ver aí uma história, na verdade, relacionada à história, como o próprio Vanderlei colocou. Vanderlei, você já tem 8 livros praticamente lançados, né? Mas um que chamou a atenção aí foi o Setembrino, Rei do Gatilho, até porque eu acho que envolvia também aqui a nossa região do Alto Vale do Itajaí. Sim. Rapidamente aí, foi muito bom aí essa. O Setembrino foi conheci ele pessoalmente quando estava fazendo a graduação em Direito, e aí comecei a pesquisar, entrevistar ele, e ele faleceu no curso da minha formação do livro dele, né? Para minha surpresa, fiquei triste naquele momento, mas para minha surpresa, acabei aproveitando aquele material que já tinha e virou um sucesso, um livro pequeno, poucas páginas, não está completo. Eu venci um festival de Rio do Sul, da Fundação Cultural de Rio do Sul, o edital lá da Nod Pelizete. Depois um outro grupo, agora da questão de 2 anos atrás, participou de outro processo lá, para formar um documentário sobre o Setembrino com base nesse livro. Então já venceram, já gravei agora há poucos dias também, vai sair um documentário sobre esse sujeito que é uma lenda e tal. E onde era o Setembrino? O Setembrino era de curitibanos, mas viveu seus últimos anos em Rio do Sul, onde ele realmente se tornou lendário, né? E aí o pessoal vai saber da história do Setembrino, aí também adquirindo o livro do Vanderlei. Vanderlei Salvador, nós agradecemos aí a sua presença aqui, né? Sucesso aí, mais essa edição, mais um livro lançado. Você que tem uma formação incrível, e também nosso colega também é radialista também, né? E aí está antenado, é verdade, está antenado sempre aí com as informações. É importante destacar aí esse trabalho importante do Vanderlei aqui na cidade de Taió e também na região do Alto Vale do Itajaí. Esperamos numa próxima oportunidade aí a sua vinda para contar mais sobre o seu trabalho. Vanderlei, muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos os ouvintes, muito bom dia. Muito bem, conversamos aqui então com o escritor taioense Vanderlei Salvador, já lançou aí livros, né, direito, história, educação, enfim, envolvendo, e agora o mais recente lançamento, a origem e evolução histórica da pena, para analisar a tendência de vitimização do criminoso. Procure aí, você vai encontrar, Vanderlei Salvador, o escritor aí que tem essas obras lançadas. Então você vai poder aproveitar aí com certeza algum tema lançado aí pelo escritor.